Olá, tudo bem com vocês? Então vamos aqui fazer mais um estudo sobre a lição da Escola Sabatina. Desta vez o nosso título geral, nosso assunto geral aqui é uma resposta de amor. Então é muito interessante. Esses temas da lição do segundo trimestre estão sendo muito importantes para que a igreja, na forma de seus membros, vá em direção às pessoas que ainda não conhecem do modo correto a Jesus Cristo. Vamos então fazer nossa oração inicial, como de costume. Santo e bom Deus, continue conosco e agora nesse estudo nos dê as tuas instruções para que possamos ser transformados em cidadãos respeitáveis e aceitáveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos já de início analisar o verso para memorizar e nós vamos escolher hoje dois versos. Não é? Aquele que está na lição, que está no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, ele diz. É um verso bem curtinho, mas pode-se fazer muito comentário sobre esse verso e há muita coisa prática em cima dele. Vamos ainda analisar um outro verso que está no capítulo 15, no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Vamos tentar entender o que Jesus estava dizendo aqui, nesses versos. É bem simples entender, mas bem simples mesmo. Ou seja, o que é o mandamento de Deus? O que são os mandamentos de Deus? Está se referindo aos 10 mandamentos, sem sombra de dúvida. Resumindo esses mandamentos, eles têm dois princípios gerais e um princípio básico. Os dois princípios gerais são amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o teu entendimento, toda a tua capacidade, e amar o próximo como a ti mesmo. Resumindo, o princípio básico da lei de Deus é o amor. Portanto, quem ama a Deus, quem ama Jesus Cristo, ele cumpre os mandamentos, certo? Mas o cumprimento dos mandamentos não é simplesmente dizer eu te amo ou amar a Deus. Não, é cumprir, obedecer todos os 10 mandamentos. Não é? Veja, vamos ver de novo o que está escrito aqui no segundo versículo que nós tínhamos lido. Se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Ou seja, quem guarda os 10 mandamentos, isto é, quem segue os 10 mandamentos, obedece todos eles, não só 9, não só 8, mas os 10, ele permanece no amor de Deus. E por que permanece no amor de Deus? Sim, porque desta maneira ele está demonstrando na prática que ama a Deus. Então, de nada adianta você dizer assim para a tua esposa, ou a esposa dizer para o seu marido, etc., que ama, mas na prática não confirma esse amor. A prática do amor de Deus é o cumprimento dos 10 mandamentos. Tá certo? Por exemplo, quem ama a Deus não rouba do seu próximo. Não é? Quem ama a Deus não mente. Não é? Quem ama a Deus não tira a vida do próximo. E assim vai. Quem ama a Deus não adora ídolos. Tá certo? E assim vai. Todos os mandamentos são obedecidos porque ama, não por algum outro interesse. E esse é o assunto dessa semana. Em outras palavras, é como influenciar outras pessoas a seguirem a Jesus Cristo por meio do amor. É muito importante esse assunto. Nós selecionamos novamente aqui 3 questões básicas que, de uma certa forma, resumem as questões da lição dessa semana, os pontos importantes dela. Não é? Mais uma vez nós damos aqui uma orientação que é muito importante. Na recapitulação da lição, no sábado de manhã, na Escola Sabatina, não é produtivo recapitular ponto por ponto, porque você está dispersando, e sim tem que sintonizar com as necessidades daqueles que estão ali presentes, e em cima dessas necessidades trazer as contribuições da lição para que
e se debata e se aperfeiçoe e se entenda como resolver essas necessidades. Então, nós aqui selecionamos 3 questões básicas. A primeira questão básica é a seguinte: como o amor motiva? Né? Como o amor... Bom, essa questão realmente é muito interessante, né? E ela inclusive está sendo abordada na parte de domingo, de certa forma também na parte de terça-feira, né? E também na parte de quinta-feira, não é verdade? Na sexta-feira nós temos aqui uma conclusão geral. Então, como que o amor motiva uma pessoa a agir, ou motiva a entrar em ação, a fazer alguma coisa? Bom, em primeiro lugar, o amor motiva para o bem, nunca para o mal. Ninguém mata por amor, ninguém rouba por amor, ninguém bate no cônjuge por amor. Não, isso não existe, isso não é amor, isso é ódio. Fique bem claro, certo? Amor, a motivação para o amor é sempre para o bem, sempre para o favorecer. Nunca para o eu, sempre para o próximo, tá certo? Vamos ilustrar isso aqui na prática. Por exemplo, num casal. Um casal, a esposa é a que atrai, e o marido é o atraído. Então, não traído, é o atraído, certo? Então veja bem. O que o marido faz em sentindo-se atraído pela esposa? Ele ama a sua esposa, e ele procura fazer o bem à esposa. Ele procura ajudar a esposa nas coisas, fazer aquilo que ela gosta, etc. Porque o amor leva a fazer o que o outro gosta e do modo que o outro se sinta bem e que isso faça bem ao outro. Às vezes, alguma coisa que o outro gosta não é o conveniente, então o amor não chega e dá uma massacrada. Não, o amor procura, com paciência, ajeitar as coisas para resolver. Né? Então o marido ama a sua esposa, demonstra isso, e em ações práticas, e a esposa faz o quê? Ela fica alegre, fica feliz, e ela dá o retorno ao seu marido. Né? E assim vão construindo uma construção belíssima de relacionamento de amor, de felicidade, de alegria, de prosperidade, um ajudando o outro. Ou seja, o eu sempre enfocando o próximo. Essa é assim que funciona o amor. E a motivação do amor é simples de entender. Querer ajudar o próximo. Jesus Cristo resumiu isso em poucas palavras. Ele disse bem assim: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Essa é a motivação do amor. Gostar do outro, gostar do próximo, amar o próximo, a tal ponto que não se contém. Tem que ajudar o próximo. Não é? Sente-se assim motivado. Bom, a segunda pergunta que nós temos aqui, não queremos gastar tanto na segunda nem na terceira. A segunda pergunta é: como o legalismo motiva? Né? Bom, em primeiro lugar, o que é legalismo? Legalismo é focar no eu. Eu obedeço a palavra de Deus, eu obedeço a lei de Deus, eu sou perfeccionista, eu faço tudo o que é pedido. E se não ama, isso não adianta nada, absolutamente nada. Não é? O legalismo também pode motivar. As pessoas podem se sentir fortemente motivadas em demonstrar aos outros como ela vive o cristianismo. Então o legalismo está voltado para o eu. Essa que é a grande verdade. Né? Então as pessoas procuram focar em si. É o mesmo como a moda. A moda e o legalismo são muito parecidos. A moda é, bom, olhe para o meu vestido, olhe para o meu cabelo, olhe para o meu não sei o que, etc. e tal. Não é? Pelo legalismo nós estamos querendo nos salvar. No caso bíblico, nós queremos nos salvar obedecendo. E ninguém se salva. Você obedece porque ama. Você não obedece para se salvar. Você obedece porque Ele morreu por ti, porque Ele te ama. E aí você obedece. A obediência é uma correspondência de amor. Não é? É uma demonstração de amor. A terceira pergunta é um pouco sobre o que é o legalismo. O legalismo é a forma de nós buscarmos nos salvar por conta própria. Pela lei de Deus. Mas, gente, a lei de Deus não salva ninguém. A lei de Deus, ela tem duas funções básicas. Primeira, é orientar como viver em harmonia com Deus. Segunda, se não vive assim, ou seja, se pecou, então condenar. Quem salva é Jesus Cristo. Tá certo? Vamos ver uma questão muito importante aqui com relação a que aparece aqui na lição ainda, que é com relação à liberdade.
livres para ser escravo, diz a lição. É uma expressão um pouco perigosa, né? Livres para ser escravo. Ou seja, no reino de Deus você é livre para obedecer. Você obedece se quer. Mas você vai querer obedecer, porque é bom, faz bem. Faz bem para o próximo, faz bem para você, faz bem a todos. Faz bem para a natureza, gera felicidade, não gera morte, não gera tristeza, não gera confusão, não gera destruição. Então obedecer a Deus é bom. Então essa é uma escravidão legal, quer dizer, essa palavra é um pouco contraditória aqui, né? Você é livre, realmente é livre. Vamos pegar um exemplo aqui, no caso de, para ilustrar essa lição, que aconteceu no dia 18 de setembro de 2011, foi em Sapiranga. Né? A ação, a motivação pelo amor. Era bem cedo da manhã, pegou fogo numa casinha bem humilde, e a casa estava queimando toda já. E a mãe acordou, ela dormia ali com seu filho, o seu filho estava no outro quarto, ela acordou, viu o incêndio, estava tudo queimando, ela entrou no quarto, pegou seu filho de 7 anos, essa mãe com 39 anos, pegou seu filho de 7 anos com síndrome de Down, e passou pelas chamas, e colocou seu filho para fora da janela, 1,5 metro de altura, colocou ali e largou de tal maneira que ele só teve um pequeno arranhão no peito. Escapou ileso, podemos dizer assim, né? E a coitada da mãe, 60% de queimadura, em estado grave. Faleceu 15 dias depois. Ela estava tão queimada, ela inalou fumaça, etc., mas o filho sobreviveu sem nenhum dano. O que isso significa? Né? A mãe morreu pelo seu filho. Ela não queria morrer. Ela queria salvar o filho. Mas, enfim, ela salvou o filho. Mas ela não se salvou. Ela morreu. Isso significa que existe amor. Mães, e esse não é o único caso de mãe que tirou o filho do incêndio. Existem muitos casos. Eu pesquisei no Google. Tem ali 585 mil relatos de casos como esse ou parecidos com esse. Motivação por amor. Salva o outro porque ama. Esse é o bonito da história. Então, por exemplo, no evangelismo, na ação do trabalho missionário, funciona muito bem e terá poder do alto, se for realmente motivado por genuíno amor. Vamos fazer nossa oração final. Santíssimo Deus, continue conosco e nos ensine a aprender a receber o Teu amor para transmiti-lo aos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo, tá certo?